queridas, queridos, voltamos com o nosso projeto podcast Joana de Ângeles. Na realidade, o nome é Com Joana de Ângeles em 30 minutos. Muito bom, nós tivemos que fazer um recesso de 15 dias, mas agora já estamos plenos. Eu, Carmen Silveira, e a Laila Fernandes, que juntas, no nosso SEAC, nós estamos produzindo esta série psicológica da Joana de Ângeles, no sentido de torná-la mais simples para o entendimento das pessoas, aquelas que têm um pouco de dificuldades. O nosso público-alvo são espíritas, espiritistas, e nós fazemos isso de 15 em 15 dias, como hoje, às 19 horas. Então, a nossa proposta, nós já estamos no livro 3º, que se chama Plenitude. Nós vamos, hoje, no capítulo 5, falar sobre o sofrimento. A plenitude, o livro Plenitude é sobre isto. Mas nós vamos hoje dar enfoques que a Joana nos oferece sobre os caminhos para a sensação do sofrimento. Nós estamos felizes de podermos estar outra vez juntos. Vamos fazer uma pergunta inicial. Amigas, amigos, sofremos? Sofremos muito, pouco, mais ou menos? Ou achamos que não sofremos? Qual é a causa dos nossos sofrimentos? Neste capítulo, Joana vai nos dizendo que, considerando que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo de energia, permitindo a instalação de enfermidades físicas, mentais e morais. A forma mais eficaz para resolver isto é atingir o fulcro gerador justamente desses sofrimentos e interromper, parar, acessar esta onda perturbadora. E ela vai nos dizendo, somente uma mente lúcida, tranquila, poderá produzir a saúde, que então se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Os caminhos constituirão o remédio eficiente. Enquanto não houver em nós uma consciência da saúde real, nós, os seres, transitaremos de um lado para o outro do sofrimento. Jesus, o nosso mestre, governador do nosso planeta, portador de equilíbrio pleno, porque era espírito crístico, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. A mutilação, a ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz a instalação da insatisfação, do desajuste, do desequilíbrio energético, tornando-se fator causal até de doenças, de sofrimentos. O desamor, na realidade, é uma doença. Porque quando nós não amamos ao outro e a nós mesmos, existe uma somatização de efeitos emocionais. Quando o amor se instala conforme este conceito que Jesus trouxe, nós irradiamos paz, alegria, geramos em torno de nós uma psicosfera rica de equilíbrio. Graças a esta psicosfera, nós teremos mais saúde, seremos seres mais positivos. O recolhimento interior, vez por outra, diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, como nós fazemos
nos nossos programas, vai permitir uma análise profunda dos recursos ao nosso alcance. Cada pessoa terá os seus próprios recursos. Alguns são semelhantes, mas outros são muito pessoais. Esses recursos vão favorecer a nós, o homem, a encontrar os seus meios de cessar o sofrimento. Mas eu trouxe no nosso pensamento, e vou verbalizar para vocês, uma pergunta. Nascemos para sofrer? Não, não nascemos para sofrer. O homem renasce para ser livre, para poder crescer e alcançar a paz, que é o final maior, é a nossa realização plena. Toda vez que nós temos uma energia negativa, ela vai retardar o nosso progresso. Por exemplo, qual seria a influência da nossa família, da nossa mãe em nós, no nosso eu, na nossa personalidade? A Joana vai nos falar que a imagem da mãe, justamente nesse capítulo 5, de alguma forma, respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos. Depende do lar, depende da mãe, depende da família. Hoje, meus amigos, infelizmente, nós vemos famílias muito desequilibradas. Mães, como já falamos no último programa, que batem nos filhos, arrastam os filhos nas ruas. E ela, a benfeitora, vai dizer: os sacrifícios, estímulos que a mãe fornece, as horas incansáveis de vigília e de renúncia, de si mesmo em favor da sua prole, as melodias cantadas nos ouvidos dos recém-nascidos e todas as promessas que foram feitas têm que ser levadas em conta, repensadas e transferidas para o ser seisciente, isto é, para o ser poder reconhecer que ele é capaz de sentir, de vivenciar sentimentos como a dor, a angústia, a solidão, o amor, a energia, a raiva, mas também a tranquilidade. A mãe de vocês cantava para vocês? Hoje nós temos algumas opções de deixar uma música, de pedir a um robô, mas a voz da mãe é reconhecida desde o primeiro minuto em que a criança entra no ventre. E quando ela sai, ela reconhece perfeitamente as vibrações e a voz materna. Por isso que a vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento, que, na realidade, vão penetrar profundamente nos nossos arcanos e que vão se revelar cada vez mais fascinantes, com valores intelecto-morais do espírito, na sua faina, na sua vontade de evoluir. A dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo evolutivo. A Terra, que é um mundo de expiação e provas. Existe muito mais desamor do que amor. Ainda, nesta transição planetária, nós nos encaminhamos para que haja maior quantidade de amor. Talvez meio a meio, para, no final do planeta regenerado, o amor seja superior à dor. Por isso que em tudo e em todos jazemos a presença de Deus. Em tudo está a presença de Deus. E é necessário saber descobrir a bondade que se expressa na sua essência, na sua origem, igualmente presente em todas as nossas vidas. Nesse estágio, cumpre a nós acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa harmonia universal. É só olhar a natureza, meus amigos. É só olhar uma planta,
é só olhar uma graminha, é só olhar uma flor do campo, à beira da praia, ou mesmo nas ruas, mesmo naquele asfalto, onde tem uma terrinha, uma flor, um caulezinho surge, mostrando a força da criação de vida divina. A bondade que muitas vezes nós temos em nós, que todos nós nascemos com germes divinos, porque nós somos uma criação divina. Todas as virtudes nós temos em latência. Mas, às vezes, a bondade, por muitos motivos, nós nos esforçamos bondosamente para retribuir essas dádivas que o homem frui no sol, na lua, na chuva, no mar, e nós somos gratos ao amanhecer e respirarmos esse ar que o planeta nos dá. É uma dádiva nós termos Jesus, o governador do planeta. Nós que somos espíritas, sabemos que ele é o Cristo de Deus e ele veio governar. Ele co-criou o planeta do fluido cósmico universal. Na realidade, a água, os vegetais, os animais, o homem, muitas vezes, não cuida como deveria. Mas a vida cobra de todos os agressores do próximo. Como já falamos, o próximo é o lugar onde estamos, as coisas que estão junto de nós. A natureza, o ar, os animais, os seres vivos, os animais e o homem. Há em todos os seres um instinto de conservação da vida. Por isso que até os animais, eles correm ao atravessar a rua, porque eles, aspas, têm medo de serem mortos por aqueles carros, por aquelas bicicletas, por aqueles ônibus, caminhões. Porque os petzinhos, cãezinhos de 4 patinhas, gatinhos de 4 patinhas, eles são sensíveis na sua audição. Mas vamos perguntar, para que exercitar o amor? Esse amor que Jesus nos disse. O exercício do amor dilata o sentimento que se harmoniza na alma, da vida nossa, pulsando, favorecendo a cessação do sofrimento, acaso existente. Muitos sofrem menos, outros sofrem mais, dependendo do sentido que acha do sofrimento e também das nossas vidas anteriores, das nossas reencarnações anteriores, porque vida, meus amigos, temos uma só. O amor é o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos, em forma de dor, ou de ingratidão, de agressividade ou desequilíbrio, ou de ciúme, ou de infâmia. O amor tem os ingredientes internos que diluem o mal e favorecem o surgimento desse bem oculto que está em nós. A vida é impossível sem amor. Até a pessoa mais perversa ama. Ela pode não amar a massa humana, porque ela é perversa. Ela ainda é inculta. Ela ainda não tem conhecimento de si mesma. Ela não tem consciência por que ela renasceu. Por isso que ela, às vezes, ama só o seu cachorro, o seu cavalo. Ama só a si mesmo. Mas ama seu filho. Ama ao seu projeto de vida. O crime disfarçado é terrível. Porque muitas vezes ele se agiganta. Mas por isso que nós temos que colocar o amor como antídoto do crime e do sofrimento. Ele é sutil e sensível, paciente e constante, diz a Joana. O amor é sutil. Ele não grita, ele não toca, ele não joga a pessoa para frente nem para trás.
ele vem suave, com paciência, com constância, não se irritando, nem se impondo nunca. Ele vem na suavidade do ser. No entanto, há quem o mimetize. Por isso, não esquece. Nós nos lembramos e trouxemos para nós uma fala do apóstolo Paulo, que já foi Saulo. Depois, quando conheceu Jesus, ele foi batizado com o nome de Paulo. Ele escreveu muitas cartas, que são epístolas. Nós já falamos disso, mas vamos relembrar. Quando ele saía lá da Palestina, e ele atravessava o mar Mediterrâneo para ir para o Ocidente, em navios, ele, quando chegava num local, ele fundava uma comunidade, porque ele ali conversava com as pessoas, ficava 1 ano, 2 anos, e voltava para o Oriente. Mas ele queria saber como que aquela comunidade estava atuando. Então ele escrevia cartas, que às vezes levavam 3 meses, 4 meses, no outro navio que fosse, para chegar lá. Então nós temos uma carta, aliás, 2 cartas, em Coríntios. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3, o nosso grande apóstolo vai dizer: ainda que eu falasse a língua, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tinha. Ou seja, só tocando quando alguém toca. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu tivesse todos os meus bens, dando aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Em algumas Bíblias, a palavra amor é transferido por caridade e vice-versa. Então, o apóstolo vai dizendo para nós isso. Ninguém ama inerte. O amor é dinâmico. O amor induz a ação construtiva. O amor é responsável pelo progresso. Quando um pesquisador, quando alguém pesquisa algo, ele pesquisa porque ele gosta, porque ele ama. É o amor que leva à piedade fraternal, à compaixão. Induz o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. Dá uma visão ampla do ser. E nós não podíamos deixar de, nesse momento, falar do desastre no Rio Grande do Sul, nesse estado da nossa pátria, do nosso Brasil. Desde o dia 27 de abril do mês passado, nas áreas do Vale do Rio Pardo, que é uma região central do estado do Rio Grande do Sul, as chuvas já vieram com fortes rajadas de vento e de granizo. 2 dias depois, no dia 29, o Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de um volume maior de chuvas, elevado de chuva. As chuvas foram o resultado de várias coisas, a combinação de vários fatores, entre elas uma massa quente sobre a área central do país, que bloqueou a frente fria que estava na região sul. E, portanto, essa instabilidade no estado causou intensas chuvas, mas contínuas. Aliado a isto, aliado a esse fator transitório, o período final de abril
início de maio desse ano de 2024, tem influência do fenômeno que nós conhecemos como El Niño, responsável ele por aquecer as águas do Oceano Pacífico. Do outro lado, do nosso leste, nós temos o Oceano Atlântico. Na nossa América do Sul, nós temos o Oceano Pacífico a oeste, contribuindo para uma estabilidade muito sobre o Estado, já que o Estado fica lá no sul. Tudo isto foi potencializado pelo aquecimento global, pela maneira como o homem se utiliza dos elementos para ganhar energia. E tornando esses eventos climáticos mais frequentes e cada vez mais potentes. Nós temos um valor que eu gostaria de colocar para vocês, mais ou menos. Nós temos hoje mais de 2.300.000 pessoas afetadas. Mais de 150 de mortes, quase 100 de desaparecidos, quase 1.000 feridos, mais de 80.000 pessoas sem abrigos e 600.000 pessoas desalojadas, saindo das suas casas. Como entender essas mortes coletivas segundo o Espiritismo, já que o nosso foco é falar do Espiritismo? Os Espíritos esclarecem para nós que esses flagelos destruidores são enviados para que possamos progredir mais depressa. O que poderia acontecer em séculos acontece em um ano. Ou a progressão. Por exemplo, nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul a ajuda de vários estados, de outros países, trazendo bombas, trazendo tecnologias diferenciadas que não existiam no Rio Grande do Sul. Nós vemos a União ajudando, nós vemos as Forças Armadas ajudando. Mas em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Pentateuco kardeciano, que é o Consolador que Jesus prometeu para nós, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, nem o Livro dos Espíritos, na questão 740, temos uma revelação dos Espíritos, que diz para nós, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Como nós estamos vendo agora, o Rio Grande do Sul tentando se reconstruir num tempo que nós não sabemos quando vai ser. Mas este mesmo homem terá que demonstrar paciência, resignação ante a vontade de Deus. E que Jesus está ali governando o planeta segundo a vontade do Criador. Nós temos de ter abnegação para que o amor ao próximo domine o nosso egoísmo, como está acontecendo na solidariedade humana que atinge em cheio o Rio Grande do Sul. Leon Denis, na sua obra clássica, são várias, mas essa para mim é super clássica, O Problema do Ser e do Destino e da Dor, explica que as existências interrompidas prematuramente por causa dos acidentes previstos chegaram no seu tempo previsto. Então, os acidentes que são previstos nas chuvas torrenciais, as pessoas que sucumbem naquela época é porque a sua época tinha chegado de sucumbir-se. As provas que nós vivenciamos nos permitem, então, a partir delas, praticar a resignação, a resiliência, a paciência, além da solidariedade. Nessas tragédias coletivas
nós somos colocados em xeque. Embora o processo da desencarnação seja a volta ao mundo maior, nós ficamos conduídos. A quantidade de animais que foram deixados para trás, mas também a quantidade de abrigos que eles estão fazendo para ajudar os animais. Os animais sofrem. Os animais não têm motivo para sofrer. Eles têm o determinismo da lei. Mas, segundo Caiba Schutel, eles sofrem para poderem entender, na futura oportunidade reencarnatória, serem mais fortes. Nesse momento em que o nosso planeta, como outros planetas do universo, do cosmos, também passam por transições. E nós que passamos desse planeta de provas e expiação, nós temos que agradecer estarmos nesse momento, porque rege a lei de ação e reação. Neste momento, existe a lei do progresso, existe a lei da evolução. E nós temos que entender que tudo vai passar. É de vital importância a compaixão no comportamento humano para que possamos ajudar com as orações, com as preces, com os víveres, com o dinheiro. As pessoas que puderem para lá, foram, estão lá. Médicos, enfermeiros. Pessoas que tiraram férias para irem para o Rio Grande do Sul. Bombeiros. Pessoas andando na lama, nas águas. Todas as experiências humanas constituem formas de amadurecimento da criatura. Se nós não estamos lá, nós estamos cá. Mas sofremos pelas dificuldades que vemos as pessoas sofrerem. Os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados para as atividades incomuns, superiores. Às vezes, que nem todos podem realizar. Por isso é que nós trouxemos o apóstolo Paulo falando que sem amor, sem caridade, ele não seria nada. Nós também não seremos nada. Nós não somos nada. Esse é o momento em que o mundo passa, não só o nosso país, não só o Rio Grande do Sul, vários países, várias cidades, vários estados de outros países também estão sofrendo. Cabe a nós tentar sermos melhores, diminuindo as causas dos nossos sofrimentos futuros. Segundo a Joana de Ângeles, que ratifica Jesus, só o amor, só a caridade vai fazer com que o nosso sofrimento possa diminuir. Assim, meus amigos, nós estamos nos despedindo do dia de hoje, agradecendo a companhia de todos vocês, mas pedindo, oremos para que todos os estados do nosso Brasil, que um dia vai ser grande, no sentido de coração do mundo e pátria do Evangelho, para que haja o amor em uma quantidade maior, para que a dor e os sofrimentos sejam minimizados. Entretanto, é através deles, da dor e do sofrimento, que nós vamos evoluir com mais rapidez. Assim nos despedimos
para nos reencontrarmos daqui a 15 dias. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nos despedindo, dizendo paz e bem, franciscanos, que Jesus possa nos abençoar sempre. Muito obrigada pela presença de todos vocês.